Alerta Gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê e no episódio de hoje eu tô sozinho. Mas a gente tá acompanhado dessas creepypastas medonhas e bizarras que eu vou ler aqui pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Mas antes da gente começar o episódio, vamos pros recadinhos? O primeiro e mais importante de todos, só para lembrar, creepypastas, se você não acompanha a gente desde o começo, geralmente elas são gráficas ou tem um pouquinho de, vamos dizer, suspense ou um terror psicológico, mas tem bastante descrição gráfica, então em um específico eu vou fazer um alerta gatilho. Mas se você não tá se sentindo legal, se você acha que um conteúdo mais pesado pode te dar algum tipo de gatilho, eu considero você pular esse episódio, voltar aqui no próximo ou escutar os anteriores, porque esse é um pouco mais pesado por conter creepypastas, principalmente se a gente for pegar um iceberg chart ou um gráfico de iceberg, elas são as das mais profundas. Avisado, um alerta gatilho depois de um alerta gatilho. Siga a gente nas nossas redes sociais, que é @terror na esquina. Quando a gente bater 3.000 seguidores, a gente vai abrir mais uma live, então fica de olho, segue a gente lá e acompanhe os stories, que é por lá que a gente avisa quando vai ter live. E se você quiser participar da seita aqui com a gente, é só você entrar no apoia.se/terror na esquina. Você vai estar aqui no chat acompanhando a gravação, comentando, igual essas lindas pessoas que estão aqui escutando a gente. Se você quer estar no meio delas, é só você acessar apoia.se/terror na esquina e se inscrever. Então vamos para a primeira creepypasta, que se chama Escadas. Não queria traduzir o nome, mas seria Stairs, escadas. Fica estranho, sei lá, tem um charme quando fala inglês. Creepypasta.fandom, temos foto. Em 1984, uma idosa viúva morava sozinha em uma casa de 2 andares. Ela era completamente imóvel e confinada à sua cadeira de rodas. Desde a morte misteriosa do seu marido, ela precisava de ajuda de uma cuidadora que a visitava diariamente para ajudá-la com as tarefas diárias. O que tornava a situação difícil era o fato de que os 2 andares da casa eram conectados apenas por uma escada velha e decadente. Quando a idosa precisava se mover entre os 2 andares, a cuidadora tinha que carregar o corpo frágil com um bebê escada acima e escada abaixo. Um dia a polícia recebeu uma ligação da viúva. Havia ocorrido um assassinato. Como as unidades policiais eram escassas na época e o assassino já havia fugido do local, apenas um detetive foi enviado para realizar o relatório inicial da cena do crime. Ele chegou para encontrar o corpo da cuidadora estendido no chão, com as cordas vocais arrancadas, deixando uma poça de sangue no primeiro nível da casa. A idosa estava sentada no topo da escada em sua cadeira de rodas, observando, imóvel e silenciosa, aparentemente em choque.
Ele imediatamente a descartou como suspeita devido à sua incapacidade de se mover escada acima e escada abaixo, e porque ela estava presa lá em cima no momento em que o assassinato aconteceu. Era semelhante à morte do seu marido, que havia sufocado em seu sono no sofá lá embaixo muitos anos atrás. O detetive colocou suas luvas, tirou fotos, coletou evidências e cobriu o corpo, até a chegada do legista mais tarde. Tudo rotina. Ele vasculhou todo o primeiro andar em busca de pistas. Depois perguntou à idosa se ele poderia olhar no andar de cima. Ela insistiu que estava no andar de cima o tempo todo e que ninguém, além dela, havia estado lá naquele dia. Apesar disso, o detetive subiu a escada, a qual ela se moveu devagar e hesitante para o lado. Além da escada, havia um corredor estreito com 3 portas fechadas ao longo dele. Ele verificou atrás de cada uma das portas. O quarto vazio, nada. O banheiro, nada. Ele ficou ansioso ao se aproximar lentamente do quarto final onde a idosa dormia. Ele abriu e tudo parecia normal. Uma cama, um guarda-roupa e uma mesa de cabeceira com uma lâmpada. Ele verificou cada parede do quarto em horror, pois não foi o que ele descobriu, mas o que ele não descobriu que o fez parar abruptamente e lentamente alcançar a sua arma no coldre. Era um detalhe tão menor que haviam completamente ignorado na última investigação da morte do marido. Não havia telefone no andar de cima. Ele de repente ouviu um barulho. Ele sacou sua arma e correu para fora do quarto, apenas para encontrar uma cadeira de rodas vazia no topo da escada. Essa é delicinha, né? Nossa, velha safada. Matou o marido, matou a cuidadora dela. Deixa eu mandar a fotinha que tem aqui, que retrata a creepypasta. A fotinha da creepypasta mandando pra vocês. Eu vou deixar a foto no Insta do podcast. Se você não comentou no episódio de Páscoa, Cacau Show, marca Cacau Show lá nos comentários pra eles patrocinarem a gente fazer divulgação do La Creme Zero Lactose. Uma delícia. Próxima creepypasta foi tirada do fearfic.fandom, chama Plot Twist. E nossa, que plot twist. Havia um autor muito famoso chamado David, que havia escrito vários romances de terror best-sellers. Todos os críticos literários elogiavam seu talento para reviravoltas e finais surpreendentes. Ele recebia uma grande quantidade de cartas de fãs todos os dias e alguns autores iniciantes até lhe enviavam manuscritos na esperança de que ele os ajudasse a publicar seus trabalhos. Embora David tivesse prazer em responder às cartas de seus fãs, ele tinha ainda mais prazer em roubar as ideias dos escritores amadores. Se ele encontrasse o manuscrito com uma ótima ideia para uma ótima história assustadora, ele a usaria em seus próprios livros e negaria qualquer crédito ao autor. Então, para esconder o seu roubo, ele puxava cordões e mexia alguns palitinhos com seus amigos na indústria editorial para garantir que o autor original nunca conseguisse publicar nada no futuro. Um dia, David recebeu um novo manuscrito pelo correio. Estava encadernado em uma bela capa dura. Ele leu o primeiro capítulo e sentiu que sabia como a história ia terminar. À medida que continuava lendo, tornava-se cada vez mais certo de que poderia adivinhar o final surpreendente. Estava ficando tarde, mas ele queria terminar de ler o manuscrito para ver se estava certo ou não. Quando David chegou no capítulo final, percebeu que as últimas páginas dos livros estavam coladas. Ansioso para ler mais, ele puxou as páginas. Sentia-se cada vez mais cansado, mas mesmo assim continuou lendo. Finalmente ele chegou ao fim do livro. Era exatamente o final surpreendente que ele havia antecipado. O marido havia se enforcado justo quando a esposa estava cometendo suicídio no quarto ao lado. David fez uma nota mental para roubar a ideia e usá-la na sua próxima história. Foi então que ele notou que, após a palavra fim, havia um pequeno comentário à mão do próprio autor. E dizia: "Já sei que você está planejando roubar a ideia dessa história. Sei disso porque você fez exatamente a mesma coisa comigo da última vez que lhe enviei o manuscrito. Você publicou em seu próprio nome e não me deu crédito algum.
Você me enganou e me colocou na lista negra na indústria. Ninguém aceitará mais meus romances e nunca mais poderei publicar nada que eu escrevo. Você arruinou minha vida, e agora eu vou ter a minha vingança. Você teve que separar as páginas finais para ler isso, não teve? Bom, essas páginas continham um veneno. Antraz, para ser mais preciso. Tá sentindo cansado? Isso é normal. É um dos sintomas de envenenamento por antraz. Logo, o seu batimento cardíaco vai ficar mais lento, e cada vez mais lento, e eventualmente vai parar de uma forma permanente. Não se dê ao trabalho de tentar chamar uma ambulância. Você vai estar morto antes que eles cheguem. Você já foi exposto a tempo demais. Tchau, David. Alguns sinais surpreendentes podem ser muito difíceis de prever. A Isara comentando aqui, plagiador se fudendo gostoso demais. Sim. E nem sempre um David, mas sempre um David, comentário da Mandy. E caramba, esse final, muito bom, muito bom. Plot twist, né? Vocês esperavam que o plot twist seria alguma coisa desse tipo? Difícil, né, de prever plot twists assim. Você precisa de mais contexto, eu acredito. Numa creepypasta tão rapidinha. Tava lá no finalzinho do Iceberg Chart. Como falando, não tem muito o que fazer nesse caso, você vai morrer e pronto. Cara, imagina o desespero você ler, tipo, você foi envenenado. O que você faz se você lê, tipo, chegou no final do livro, você foi envenenado tocando as páginas, você tomou uma xícara de café e no fundo tava escrito você foi envenenado. Ou você tava comendo uma sopa e no fundo tava escrito você foi envenenado. Que medo, que medo. Que gaslight, né? Do caralho que dá pra fazer também desse jeito. Zara falando, senta, reflete teus pecados, fuma um cigarrinho e é isso. Ana falando, ligo pros amigos pra me despedir e faço umas transferências. Loucura, loucura. Vamos pra próxima. Rap Rat. Não traduzi esse, senão seria tipo rato rap, mas não. Já ouviu falar de Nightmare? Como muitos outros jogos dos anos 90, ele vinha com uma fita VHS que você sincronizava com o seu jogo de tabuleiro. O personagem no vídeo dava instruções sobre o que fazer enquanto você jogava o jogo em tempo real. Sendo medroso, eu me recusei a jogar quando minha mãe o comprou para nós. Meu irmão ficou decepcionado por não poder jogar Nightmare, mas minha mãe tinha uma solução. Ela trouxe Rap Rat. Era uma coisinha barata e desgastada, feita para crianças da minha idade. Você andava pelo tabuleiro, coletava queijo, e o primeiro jogador a chegar ao fim vencia. Parecia simples o suficiente, e como nos lembrava de Mousetrap, que não tínhamos, não houve objeções. Colocamos o filme na VHS e preparamos o tabuleiro. A primeira parte do vídeo era apenas uma simples explicação das regras, bem como instruções sobre como o jogo funcionava. Mandy falando que esse jogo é real, já jogou não exatamente com a fita, mas do queijo. Ó, fica de olho. Então, Rap Rat apareceu na TV. Não era o que nenhum de nós esperava. Meu irmão menor, que tinha apenas 3 anos na época, imediatamente saiu da sala chorando. O rato nem mesmo se parecia com um rato. As orelhas eram grandes demais, e tinha uma boca alinhada com 2 dentes, e o interior da boca parecia quase inchado. A parte mais marcante da coisa, porém, eram os olhos. Eles eram grandes, vidrados e pareciam com os de um peixe. Eu pedi, depois insisti, e então implorei para minha mãe desligar. Rap Rat, de repente, gritou alto, gritando e lamentando, dizendo: "Espere sua vez." Em uma voz demoníaca, que não era nada como sua voz normal, irritante e nasal. Ao fundo, poderíamos ouvir o narrador dizendo: ele é o Rap Rat e ele é o chefe, repetidamente em um tom excessivamente sério. O vídeo era indescritível. Imagens cruzavam a tela em rápida sucessão, sobrepostas pelos olhos sem expressão de Rap Rat. As imagens eram algumas das coisas que eu temia na época. Uma pessoa olhando por cima de uma varanda, uma vespa picando lentamente o olho de alguém, um close extremo em uma tarântula, um poço cheio de cobras se contorcendo, e uma seringa ensanguentada cheia de fluido verde. Desligamos imediatamente o vídeo e eu corri para fora da sala gritando, batendo a porta do meu quarto.
minha mãe levou 20 minutos para me convencer de que o vídeo tinha ido embora, que eu nunca mais veria aquilo de novo. Eu tive pesadelos a semana toda sobre o Rap Rat. Essa não foi a última vez que eu vi o Rap Rat. Enquanto minha namorada e eu nos preparávamos para morar juntos, eu estava limpando o armário do meu quarto quando eu encontrei Rap Rat de novo, com a mesma fita VHS e o mesmo jogo de tabuleiro dentro. Estava quase perfeitamente intacto, exceto por uma grossa camada de teia de aranha e bolas de poeira em cima dele. Isso era estranho. A minha mãe não tinha se livrado dele? E o que o jogo estava fazendo no meu quarto? Eu dei um pequeno grito quando eu encontrei e minha namorada entrou no quarto perguntando o que tinha acontecido. Respirando com dificuldade, eu disse, Rap Rat, e ela riu um pouco perguntando se era uma piada. Eu balancei a cabeça explicando que não era. Ela não acreditou em mim, ninguém acreditou, e eu decidi que a única maneira de provar para ela era mostrar o vídeo. Peguei a emprestada VHS do meu vizinho e mostrei o vídeo para ela. No entanto, as imagens haviam mudado. Eu vi um palhaço, o nariz estourado espirrando sangue na tela. Eu vi uma mulher sozinha em uma sala escura. Vi um homem sendo forçado a pegar metal em brasa e segurá-lo em sua mão estendida, transformando sua mão em uma bagunça de couro. O arranhão que eu vi quando criança continuou ficando mais e mais alto. Então, Rap Rat apareceu e começou a se contorcer, seus braços se agitando para lá e para cá. O traje não era mais um traje. O feltro era pelo real. Seu rosto não era de plástico, mas sim um emaranhado de espinhos com dente. Os olhos se viraram para dentro e de repente saltaram para fora de novo. Os enormes olhos de peixe de Rap Rat, que agora estavam do avesso, olhando diretamente para mim, observando cada um dos meus movimentos, cada expressão minha. Ele sorriu amplamente e fez um gesto para minha namorada e eu com uma única mão estendida, inumana. Eu pude ouvir o arranhão mais fraco na minha porta da frente. A TV ficou em branco e mostrou estática. O arranhão ficou mais alto. Não era mais um arranhão, mas sim uma batida. Uma batida de pequenos pés na madeira. Minha namorada me abraçou com medo, e os meus sentidos entraram em ação. Antes que mais alguma coisa pudesse acontecer, eu parei o vídeo. Eu expeli e desliguei o VHS. O arranhão parou. Quando eu olhei pela janela, não tinha nada. A polícia apareceu logo depois nos avisando que o vizinho tinha visto uma figura fora da nossa porta e tinha ligado preocupado. Minha namorada e eu simplesmente não conseguíamos explicar o que tinha acontecido. E tivemos que dizer ao policial que éramos nós mesmos. Eu estava furioso que um jogo infantil estava me aterrorizando. Fui pegar a fita, mas a VHS queimou na minha mão. Parecia que eu tinha tocado o fogo de um fogão na sua chama mais alta. Tivemos que pegar as luvas de forno na cozinha para poder tirá-lo, e mesmo assim estava escaldante. Levei para fora, joguei no calçamento e esmaguei com as minhas botas de inverno. Minha namorada e eu tivemos pesadelos todas as noites. Nós dois acordávamos no meio da noite e descrevíamos imagens assustadoras, semelhantes, que víamos em nosso sono. O arranhão sempre estava lá à noite, quando as luzes estavam apagadas e o quarto estava completamente escuro, exceto pela luz da lua entrando pela janela. Agora, porém, o arranhão acontecia toda vez que eu me aproximava da porta da frente. E toda vez que dizíamos o nome Rap Rat, soava como se algo muito pequeno tivesse arrastando algo pelo chão do lado de fora da porta, andando de um lado para o outro, esperando. Eu simplesmente esperava com as cobertas puxadas até o meu pescoço, até sucumbir de tão cansado. Nesse ponto eu estava determinado a processar a empresa por danos. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe e perguntar onde ela comprou o Rap Rat. Ela não tinha ideia. Eu encontrei um comerciante que vendia versões do Rap Rat e perguntei como eu poderia entrar em contato com a empresa. Ele me enviou este e-mail. Não sei sobre o jogo, mas sei que foi criado pelas mesmas pessoas que criaram Nightmare. A empresa se chama A Couple of Cowboys. Tente eles. Fiz um pouco mais de pesquisa e descobri que a empresa faliu em 1994, apenas 2 anos depois da empresa ter criado o Rap Rat. Logo depois, eu descobri o motivo. Em 1992, o ano de desenvolvimento do jogo, a Couple of Cowboys encomendou a uma empresa de manufatura no Haiti para criar um boneco retratado no jogo.
A empresa que criou o boneco operava uma oficina de trabalho intensivo, onde forçavam mulheres e crianças a produzir vários componentes do boneco, incluindo o feltro e o plástico da boneca. Um adendo aqui, ideia, próximo boneco vai ser Rap Rat. Um dia, uma jovem haitiana prendeu o braço numa máquina de costura industrial. O carregador de mola, incapaz de suportar o peso na máquina, se soltou e atingiu o pescoço da criança, matando-a instantaneamente. Poucos dias após o funeral, a mãe da criança veio até a fábrica, exigindo ver o dono, que negou ter qualquer coisa a ver com isso. Em um acesso de raiva, a mãe disse que o sangue do inocente se infiltraria em cada fresta do boneco, em cada componente com que foi criado, e todos que o tocassem morreriam. Ela afirmou ter invocado um demônio do medo e gritou no topo de seus pulmões: "Aparate vai amaldiçoar você!" O dono simplesmente riu e contou aos chefes corporativos sobre Aparate. Eles espalharam a piada de pessoa para pessoa e o jogo foi renomeado para Rap Rat, um anagrama solto para Aparate. Cada recitação do nome Aparate trazia consigo uma maldição cada vez maior. Apenas 2 anos após a criação de Rap Rat, a empresa foi fechada e os proprietários foram contratados pela Mattel. Havia histórias de trabalhadores implorando por dias de folga, faltando trabalho por semanas a fio, encontrando o boneco em lugares estranhos. Logo vieram as histórias de suicídios. Suicídios sombrios e violentos nos quais os trabalhadores se esfaqueavam e se queimavam até a morte, escrevendo "Eu sou o medo" na superfície mais próxima em sangue. Ninguém sabe onde o boneco Rap Rat foi parar depois que os criadores originais desapareceram. Alguns dizem que as últimas coisas que as vítimas viram antes de enlouquecerem foram grandes olhos afundados e parecidos com os de peixe. Palavras de aviso. 1. Nunca, jamais, diga Aparate em voz alta. Coitado do host. Dizer o nome de um demônio em voz alta é um convite para eles, um chamado. Se você fez isso, não pode ser desfeito. 2. Não tente falar ou contratar a Aparate. 3. Evite estar acordado entre 3h30 a 4 da manhã, quando o Rap Rat é mais propenso a tentar assustar você. O áudio. A fita VHS está de volta. Eu pensei que tinha pisoteado, esmagado até desaparecer, mas ela voltou. Encontrei ela na gaveta de meias ontem. Desta vez eu estava preparado. Um monte de pessoas tem me contatado, tentando obter a fita ou algum tipo de vídeo sobre o tabuleiro. Minha resposta para vocês é que é simplesmente perigoso demais. Se eu fizesse isso, eu poderia muito bem enlouquecer você, assustar você até a morte. O vídeo e o jogo e o próprio Rap Rat têm algum tipo de poder estranho. Rap Rat me segue onde quer que eu vá. Eu vejo pequenas sombras no canto. Eu ouço seus sons vindo pelo corredor quando eu sou o único na casa. Se Rap Rat está lá, ele vai deixar você saber, mas nunca vai deixar você vê-lo, até ser tarde demais. Muitas pessoas têm assistido ao vídeo normal do jogo de tabuleiro normal. É essa a questão. Rap Rat pode ser normal. Ela vai te enganar fazendo você pensar que é apenas um boneco, e então vai te perseguir de dia e de noite. A minha cara de palhaço agora, tipo, acabei de ler Creepypasta e falar Rap Rat Aparate que é 99 vezes. Tem fotos, peraí, deixa eu baixar pra vocês. Enviando 4 arquivos. Não vou postar todos no Insta, não. Se você quer ver todas as fotos, eu aconselho você a assinar o Terror na Esquina, hein? A primeira foto é o Rap Rat, tipo, saindo de um queijo, com os 2 dentes, uma cara loucona e umas orelhas imensas. O outro é ele apresentando o tabuleiro, tem a foto do tabuleiro com a fita VHS amarelinha bonitinha, a fita. E provavelmente deve ser um chamado do vídeo da VHS, The Video Board Game Rap Rat. E sim, é bizarríssimo, bizarríssimo. Essa creepypasta é boa, hein? Essa creepypasta é boa. Façam suas avaliações. Comenta lá no post do episódio suas avaliações sobre as creepypastas.
Mandy falando, como falei, já tenho medo de rato, imagina um psicopata. Isara esquisito. Júlia parece um ratinho de salgadinho de isopor Gulositos. Google, cadê Gulositos? Gulositos. É porque esses salgadinhos aí são regionalizados, né? Xaropinho da Deep Web, Isara, sensacional. Muito boa essa. Gulositos, vou mandar a imagem no chat. Parece mesmo. Chatami, eu peguei a creepypasta no meio, mas só consigo ficar com a música do Eu Sou uma Rata Senhora na cabeça. Nossa, eu vi esse meme hoje. Rap Rat foi despedido e agora trabalha no Glositos. Não tá fácil pra ninguém. Próxima creepypasta foi criada pelo Mikhail Honorides, que se chama Pale Luna. Na última década e meia, tornou-se infinitamente mais fácil obter exatamente o que você está procurando através de alguns cliques no teclado. A internet tornou tudo demasiadamente simples para usar um computador e alterar a realidade. Uma abundância de informações está apenas a alguma busca de distância, a ponto de ser difícil de imaginar a vida de forma diferente. No entanto, uma geração atrás, quando as palavras streaming e torrent não significavam nada, além de uma conversa sobre água, as pessoas se encontravam pessoalmente para realizar festas de troca de software, trocando jogos e aplicativos em disquetes de 5 1/4 de polegada marcados com Sharp. Claro que, na maioria das vezes, os encontros eram uma maneira de indivíduos frugais e comunitários trocarem jogos populares como King's Quest e Maniac Mansion entre si. No entanto, alguns dos primeiros talentos de programação projetaram seus próprios jogos de computador para compartilhar entre o seu círculo de conhecidos, que, por sua vez, os passariam adiante, até que fossem divertidos e bem projetados o suficiente. Um jogo desenvolvido independentemente ganharia o seu lugar na coleção de aficionados por todo o país. Pense nisso como equivalente dos anos 80 a um vídeo viral. Pale Luna, por outro lado, nunca foi circulada fora da área da Baía de São Francisco. Todas as cópias conhecidas foram há muito descartadas. Todos os computadores que já rodaram o jogo agora são detritos enterrados sob camadas de sujeira de polistireno. Esse fato é atribuído a uma série de escolhas de design bastante obscuras feito pelo seu programador. Pale Luna era uma aventura de texto na veia de Zork e The Lurking Horror, em uma época em que o gênero estava rapidamente saindo da moda. Ao iniciar o programa, o jogador era apresentado a uma tela quase completamente em branco, exceto pelo texto. Você está em um quarto escuro. A luz da lua brilha pela janela. Tem ouro no canto, junto com uma pá e uma corda. Há uma porta para o leste. Comando. Assim começava o jogo que um escritor de uma fanzine há muito fora de circulação criticou como enigmático, sem sentido e completamente injogável. Como os únicos comandos que o jogo aceitava eram pegar ouro, pegar pá, pegar corda, abrir porta e ir para o leste. O jogador logo era apresentado para o seguinte: colha sua recompensa. Pale Luna sorri para você. Você está em uma floresta. Há caminhos para o norte, oeste e leste. Comando. O que rapidamente enfurecia os poucos que jogaram o jogo era a natureza confusa e cheia de bugs da segunda tela em diante. Apenas uma das decisões direcionais seria a correta. Por exemplo, nessa ocasião, um comando para ir em direção que não fosse norte levaria ao travamento do sistema, exigindo que o operador reiniciasse todo o computador. Além disso, as telas subsequentes pareciam apenas repetir o texto acima, com a diferença sendo apenas as direções disponíveis. Ainda pior, os comandos padrões de aventura de texto pareciam ser inúteis. Os únicos prompts não relacionados a movimentos aceitos eram usar ouro, que fazia o jogo exibir uma mensagem aqui não, usar pá, que trazia agora não, e usar corda, que provocava o texto você já usou isso.
A maioria que jogou o jogo avançava algumas telas antes de se cansar de ter que reiniciar constantemente os seus dispositivos e jogar o disco no esgoto, descartando a experiência como uma farsa mal programada. No entanto, tem uma coisa sobre o mundo dos computadores que permanece verdadeira, não importa a era. Algumas pessoas que o usam têm tempo demais em suas mãos. Um jovem chamado Michael Nevins decidiu ver se havia mais em Payoluna do que apresentava. 5 horas e 33 telas de tentativas de erro e cabos de computador desconectados depois, ele finalmente conseguiu fazer o jogo exibir um texto diferente. O texto nessa nova área dizia: Payoluna sorri grande. Não tem caminhos. Payoluna sorri grande. O chão é macio. Payoluna sorri grande. Aqui. Comando. Foi mais uma hora ainda antes de Nevins tropeçar na combinação correta de frases para fazer o jogo progredir ainda mais. Cavar buraco, largar ouro e então encher o buraco. Isso fez a tela exibir: Parabéns. 40.24248 menos 121, 4434. Após o qual o jogo cessou de aceitar comandos, exigindo que o usuário reiniciasse pela última vez. Após alguma deliberação, Nevins chegou à conclusão de que os números se referiam a linhas de latitude e longitude. As coordenadas levavam a um ponto na vasta floresta que dominava o próximo parque vulcânico de Lessen. Como ele possuía muito mais tempo livre do que bom senso, Nevins prometeu ver Payoluna até o final. No dia seguinte, armado com um mapa, uma bússola e uma pá, ele navegou pelas trilhas do parque, notando com diversão como cada volta que ele fazia correspondia aproximadamente àqueles que ele tomou no jogo. Embora inicialmente tenha se arrependido de trazer a ferramenta de escavação por mera intuição, a semelhança do caminho confirmou que, quase que completamente, suas suspeitas de que a jornada terminaria com ele, cara a cara com o tesouro enterrado de uma forma excêntrica. Sem fôlego após uma luta complicada até as coordenadas, ele ficou agradavelmente surpreso ao literalmente tropeçar em um monte de terra irregular. Escavando tão animadamente quanto estava, seria um eufemismo dizer que ele ficou chocado quando seus golpes pesados desenterraram a cabeça mal decomposta de uma menina loira. Nevins relatou prontamente a situação às autoridades. A menina foi identificada como Karen Paulsen, 11 anos, reportada como desaparecida ao Departamento de Polícia de San Diego 1 ano e meio antes. Esforços foram feitos para rastrear o programador de Payoluna, mas a área cinzenta quase anônima na qual a comunidade de troca de softwares operava inevitavelmente levou a muitos becos sem saída. Coletores foram conhecidos por oferecer mais de 6 dígitos por uma cópia autêntica do jogo. O resto do corpo de Karen nunca foi encontrado. Não obstante, eu peguei as coordenadas, converti e eu vou mandar aqui no chat a coordenada e a localização de Payoluna e uma fotinho do lugar. A fotinha pelo menos é fofinha. Mas sim, cai na região que ele falou. Mas é tipo, se você abrir a imagem, é um lugar bem inóspito, é tipo no meio do nada. É na Califórnia o lugar. Tão no meio do nada que realmente é perfeito para descartar um corpo. A próxima creepypasta foi tirada do creepypasta.fandom. Ela foi postada pelo The Silicon Lemming e ela se chama Mercado de Carne. Você já visitou Edimburgo? Cidade linda, não importa a época do ano que você vá. O castelo que fica no centro da cidade é impressionante. Olhando para baixo, para a área ao redor do monte, os picos e vales de terra resultaram em uma cidade que flui com a paisagem. As ruas ao redor podem ser íngremes com inúmeras vielas ainda mais íngremes. É aqui que encontramos o beco do mercado de carne. Poderia ser confundido com qualquer outra passagem escura na cidade.
Fica entre as lojas e armadilhas para turistas, relativamente não ameaçador. E pode ser usado como um atalho para chegar à estação se você estiver com pressa. O nome foi justificado por alguns que apontam que o mercado de carne era um termo local para açougues, e por outros que sugerem ser um ponto de encontro de mulheres da primeira vocação. Estes são incorretos. Tem um mercado no beco, mas carne não é o produto, é a moeda. O horário de funcionamento do mercado é do anoitecer até o amanhecer, e a taxa de entrada é uma boca cheia do seu próprio sangue. Prepare um copo e prossiga pelo beco. Quando estiver na metade do caminho, beba do copo e cuspa contra a parede. O sangue vai borbulhar e espalhar pela parede, coagulando em uma casca endurecida. Isso então vai começar a descascar e dispersar. Uma porta bastante anticlimática será revelada abaixo. Passa por ela e é desorientador, pois a lógica dirá que você está entrando em um prédio. O espaço para o qual você está entrando não tem paredes, com a escuridão envolvendo as bordas. É na penumbra que vários estandes são montados, geridos por indivíduos que parecem comerciantes de mercado de todo o mundo. Desde comerciantes árabes até merceeiros cockney e vigaristas na rua de Nova York. Todas as suas roupas estão respingadas com sangue e vísceras. Essas figuras vão te atrair para conversar com eles e vão gesticular por inúmeros sinais ao redor de seus estandes sobre as vendas que estão acontecendo no momento. Ao se aproximar de um dos estandes, eles começarão a pressioná-lo para fazer um acordo com eles. Você certamente é bem-vindo a fazer isso, e os produtos disponíveis vale a pena considerar. Começando pelo lado mais barato do espectro, você pode querer oferecer um sopro. Um pulmão cheio lhe renderá conhecimento sobre o tempo para o dia seguinte. Por si só, uma compra bastante inútil nessa era de smartphones e Mac Office, mas séculos atrás era inestimável. Aceitar essa oferta resultará no vendedor estendendo a mão achatada e depois rapidamente fechando-a em um punho. O ar será literalmente roubado dos seus pulmões, causando alguns momentos de você ficando ofegante enquanto você recupera o fôlego. Você está apegado aos seus dedos? Quão apegado? Quero dizer, se você acha que pode viver sem o seu dedo mindinho, essa venda vai te proporcionar o perdão instantâneo de qualquer pessoa que você desejar, por qualquer erro que tenha cometido contra ela. Concordar com isso fará com que o comerciante sorrie e grite: "Um especial Yubitsume vindo aí!" Eles avançarão e pegarão o seu pulso, prendendo-o à mesa. Não resista, porque ninguém gosta de uma venda difícil. Um lampejo de aço e você estará sem uma digital. Apenas se lembre que você só pode pagar 2 vezes. Agora, sem dúvida, isso vai doer. Provavelmente vai ter muito sangue, e se você não cuidar da ferida, ela pode até mesmo se infeccionar. À medida que o preço sobe, você pode querer considerar tomar precauções sobre o que você troca. Torniquetes e suturas certamente não seriam demais. Agora, algumas das trocas parecerão familiares e podem remeter a histórias e lendas que existem há milênios. Essa é a influência que o mercado teve sobre nossa cultura, infiltrando-se aos longos dos séculos. Uma libra de carne tornará impossível para a próxima pessoa com que você fizer uma troca voltar atrás no acordo. Especialmente útil se você não confia na companhia que mantém. Isso não tem uso dentro do mercado, pois todos os comerciantes aqui são confiáveis e honrarão uma compra ao pé da letra e em espírito. Melhor deixar essa transação por último. Que tal um de seus olhos? A percepção de profundidade é superestimada aqui. Oferecer um deles permitirá que você converse com as aves. Você poderá chamar os pássaros das árvores, e eles poderão responder quaisquer perguntas que você tenha. É aconselhável que você evite os corvos. Eles têm sua própria agenda, e não é do seu interesse. O vendedor vai te agarrar pelo pescoço e lentamente vai enfiar seus dedos na órbita. Um estalar de pulso e seu órgão visual repousará na palma deles. Outro estalo e ele vai desaparecer. É nesse ponto que você pode querer considerar medidas mais fortes para garantir sua sobrevivência no pagamento. Nesse pequeno mundo estranho, o mercado dificilmente é o mais estranho. Existem artefatos e encantamentos que podem permitir que o corpo continue a funcionar muito além do ponto em que as bobinas mortais seriam desviadas.
Um ou dois podem ser adquiridos aqui, mas poucos estão dispostos a viver sem seus órgãos sexuais. Parece que a eternidade é um pouco mais fria sem a capacidade de se satisfazer. Eu não vou entrar em detalhes sobre como eles são retirados, basta dizer que é desagradável e bagunçado. Nesse ponto, os preços se tornam um pouco mais vitais, o que você aceitaria por parte do seu estômago. Nesse negócio, ele lhe valeria a capacidade de entender os desejos de qualquer pessoa com quem você fale. Enquanto você conversa com ela, sua mente será preenchida com imagens daquilo que elas mais cobiçam. Isso vai proporcionar uma vantagem significativa para qualquer vendedor em ascensão. E o negócio foi adotado por vários dos próprios donos de barracas. Alguns podem argumentar que tal dom seria mais poeticamente adequado ao coração. Esse músculo vascular, no entanto, faz parte de um acordo totalmente diferente. Negociando com o seu coração, você vai poder garantir a felicidade de qualquer indivíduo pelo resto da vida, por quanto tempo isso possa ser. A remoção desse tipo de órgão pode ser significativamente dolorosa, mas os negociantes permitirão que você se prepare antes de produzirem uma lâmina afiada e curta. Um golpe praticado depois e eles estarão cavando seus tecidos. Eles têm uma precisão infalível e um nível de limpeza que rivaliza qualquer cirurgião. Agora, é reconhecido em alguns lugares que, uma vez que o negócio tenha sido selado, um comprador pode ter segundas intenções e querer desistir. Este não é um desses lugares. A maior parte do seu contrato fica não dita, mas espera-se que você tenha feito sua pesquisa. As cláusulas de saída são mortais. Enquanto a maior parte do corpo pode ser colocada na mesa, há limitações. O fato é que o cérebro é o assento da consciência e não pode ser totalmente colocado no negócio. Eu digo totalmente, pois houve um indivíduo que se ofereceu para lobotomizar a parte do seu cérebro que guarda a memória, como parte de um negócio. O problema é que ele não consegue lembrar o que ele recebeu em troca. Eu ouvi dizer que ele sofreu terrores noturnos pelo resto dos seus dias. Agora, nesse ponto, eu ofereço um aviso. Até agora, eu detalhei a lista de preços para as partes do seu próprio corpo. Faça o que fizer, não tente comprar nada no mercado com os órgãos de outra pessoa. Todas as figuras no mercado vão parar e olhar você. E aquela que você tentou enganar vai gritar: "Isso não é seu para negociar!" Seja lá o que for que você tentou barganhar, essa parte do corpo será tirado de você como punição. Um olho por olho, literalmente. Apesar de quaisquer perspectivas teológicas que você possa ter, oferecer a sua própria alma terá o mesmo resultado. Muitas teorias foram postuladas para essa resposta, mas a resposta honesta é que simplesmente a gente não sabe. O mercado tem negociado em sangue e osso desde que a civilização existe. Embora a entrada tenha se movido de cidade para cidade, muitos visitaram e apertaram as mãos com açougueiros, embora não tantos tenham recuperado essas mãos. Um homem inteligente se perguntaria como esses indivíduos são capazes de honrar os negócios que intermediam. Um homem mais inteligente se perguntaria por que as partes do seu corpo têm tanto valor nessa economia. Apenas entenda que é uma questão de oferta e demanda. E enquanto houver tolos dispostos a oferecer, você não precisa se preocupar com quem está fazendo a demanda. A pergunta que eu te faço é: se você tivesse a oportunidade de entrar no mercado de carne, com qual parte do seu corpo você faria o negócio? O beco do capitalismo. Boa. Um user nos comentários, ele postou meio que uma relação dos preços. O Omnifrieza 994, o menu do mercado de carne. Taxa de entrada, um bocado de sangue. Conhecimento do tempo de amanhã, uma respiração. O perdão de qualquer pessoa, seu dedo mindinho. Um acordo sólido com alguém que eles não podem negar. Uma libra de carne. Uma libra é uma unidade de medida. Quanto pesa uma libra? 450 gramas. Meio quilo de carne. Meio quilo de carne é muito. Acho que não tem que ter gordurinha não, hein? Já chega fazendo a lipo. Então vamos lá. Meio quilo de carne, um acordo sólido com qualquer pessoa e eles não podem negar. O problema é que meio quilo é muita coisa. Comunicação com aves, um olho. Uma das coisas que permite que você continue vivendo sem certas partes do corpo, seu órgão reprodutivo. Entenda os desejos de qualquer pessoa, seu estômago.
A felicidade de pessoa ao longo da vida, seu coração. Provavelmente você morre, né? Você dá sua vida para fazer alguém feliz. Um acordo não especificado, parte da memória do seu cérebro, você não vai saber o que é. E um acordo não especificado, suas mãos. Cara, essa da memória Made realmente rendeu uma risada sincera do tipo, porra, coitado, ele ofereceu uma parte do cérebro pra poder fazer um acordo e ele não lembra. Tadinho, que dó. Eu vou deixar a caixinha de perguntas e a pergunta vai ser: com qual parte do seu corpo você faria um acordo? Júlia falando que dependendo da recompensa viveria sem a perna de boa. Eu acredito que a perna entraria numa libra de carne, num meio quilo de carne. Então é melhor você tirar, sei lá, a tua panturrilha. Eu não sei se dá meio quilo de carne. Pelo menos você vai ter um acordo com alguém, que ela não pode recusar. A Jess falando que acha que viver sem a perna é mais fácil, mais, entre aspas, fácil, que sem um braço. Ok, assim, a genital, nossa, imagina. É a vida eterna, né? É muito complexo isso. Ai, eu não ficaria sem meu peru também, não. Tô de boa. Não, rende discussões esse mercado de carne. É mais profundo do que a gente imagina, né? A gente começou agora, depois de, sei lá, 3 minutos de ler Creepypasta, a gente tá começando a se questionar várias coisas, né? Gente, a próxima Creepypasta, eu tenho que fazer um disclaimer antes. Ela foi indicada pela Mariana Lima, hoje ela é assinante do Terror no Apoia-se. Em maio de 2022, quando eu, o mero Felipe, julguei ser uma creepypasta pesada pra ler aqui no podcast. Mas olha a que ponto chegamos. Então, nada mais justo do que ler ela aqui. Mais um alerta gatilho. Fica aqui uma creepypasta que vai falar sobre Tuspero. É um assunto de violência e agressão, principalmente contra as mulheres. Não vou falar mais, senão eu estarei dando spoiler, porque é o tema central dessa creepypasta. Mas fica aqui o alerta gatilho. Tuspero Vermelho, publicado no Wattpad. Eu não sou alcoólatra. Eu sei que isso é o que todos os alcoólatras dizem, mas eu juro, eu não sou. Eu creio que eu tenho apenas um probleminha com álcool. Houve um incidente com uma garota que meio que me fez ficar sóbrio, literalmente e metaforicamente. Não foi a primeira vez que um encontro com uma mulher não tinha dado certo para mim, mas esse fez com que eu questionasse o quanto eu estava bebendo. Então eu decidi que ficaria 7 dias sem álcool. Tenho um fraco por vinho, mas eu decidi que não colocaria nada alcoólico na boca. Sem cerveja, sem licores, sem nada. Meu plano era ter uma semana bem monótona, mas estava determinado a me desafiar. No dia seguinte ao encontro desastroso, e o dia que decidi parar de beber, meu melhor amigo Nate começou a me pressionar para experimentar um vinho novo. Ei amigo, eu tenho aqui uma garrafa incrível. Ele me mandou uma mensagem. Se chama Tuspero Vermelho. Dá uma procurada, é o melhor vinho do mercado. Dá um punique em casa, vamos dividir uma garrafa. Eu tentei explicar que eu tava dando um tempo com a bebida, mas ele começou a forçar a barra. Você tem que experimentar, cara, tu vai gostar. Tuspero Vermelho, só uma taça. Eu ignorei. Ele nunca havia me impressionado antes por alguma bebida alcoólica. Então eu supus que era um vinho realmente bom. Mas eu podia esperar uma semana. O estranho é que parecia que todo mundo estava comentando sobre esse vinho. Eu fui ao mercadinho comprar algumas coisas e o garoto do caixa me olhou com um olhar estranho. Você esqueceu da sua garrafa de Tuspero Vermelho? Ele perguntou. É o melhor vinho do mercado, cara. Você tem que provar, você vai curtir. Eu falei pra ele que tinha parado de beber e ele me deu um sorriso doce, porém estranho. Era um sorriso muito falso. Vai, só uma taça, prova. Eu peguei minhas coisas e saí de lá. A minha amiga, Alton, ela me convidou para jantar. Aceitei porque achei que um jantar em um restaurante me faria esfriar um pouco a cabeça. Falei pra ela que não queria ir especificamente em um bar. Ela aceitou e fomos jantar em um restaurante chinês. Sentamos em uma mesa como de costume, pedi frango xadrez. Ela pediu um prato com porco e uma taça de vinho de Tuspero Vermelho. Eu revirei os olhos. Por que todo mundo tá tão obcecado com esse vinho?
Alton ergueu o canto dos seus lábios usando a ponta dos seus dedos. Era estranho pra caralho. Tuspero vermelho é o melhor vinho do mercado, vamos dividir uma taça. Não! E eu tirei as mãos dela dos lábios dela. Acabei de falar, eu não tô bebendo mais. Vamos, querido, ela respondeu, a língua caída no canto da boca. Você tem que provar, você vai gostar. O que esse vinho tem de especial, afinal? A minha vontade era de levantar e ir embora, mas a garçonete tinha voltado à nossa mesa carregando 2 taças de vinho. Eu não pedi isso, e falei com raiva. Mas é o melhor vinho do mercado, ela respondeu. Um de seus olhos estava fechado com força, o outro estava aberto e se mexendo para lá e para cá. Você tem que provar, você vai gostar. Alton ergueu a taça e, ao invés de bebê-lo, ela jogou no seu rosto. O líquido vermelho borbulhou quando tocou a sua pele. Manchou seu vestido. Com nojo, empurrei a minha cadeira para longe da mesa. Percebi que todos os outros clientes estavam olhando pra gente. A maioria também jogava vinho em si mesmo. Alguns no rosto, outros no colo. Alton, eu quase não conseguia falar. Ela estava em pé, sua saia erguida e a calcinha em volta dos seus tornozelos. Ela estava tentando inserir a taça de vinho nela mesma. E eu gritei. Ela parecia sentir dor, mas não parava. Eu ouvi a taça quebrar e finalmente ela sorriu. Aterrorizado, eu saí do restaurante. Os outros clientes começaram a me chamar. Você tem que provar, só uma taça, você vai gostar. Bati a porta com força e saí pela rua. Isso não podia ser real. Todos os pedestres se viraram e olharam para mim. Tinha expressões estranhas nos seus rostos. Alguns seguravam a pele da face com as mãos em posições estranhas. Outros estavam com a boca escancarada. Eu entrei no meu carro mais rápido que eu pude e dirigi em direção à minha casa. Não liguei o rádio com medo de ouvir sobre o Tuspero vermelho. Eu estacionei na frente da casa. A rua estava vazia, graças a Deus. Andei em direção à entrada e uma mulher estava de pé, completamente nua. Os cabelos em um emaranhado de fios vermelhos. Dei um passo para trás, mas ela começou a falar. Você já provou, pelo menos? Ela levantou a mão e mexeu no cabelo. Era a Márcia, a garota do último encontro, a do incidente. Ela não estava sorrindo. Tinha roxos e hematomas na sua coxa e nos seus braços. Você vai gostar, eu prometo. Ela sussurrou. Márcia, eu sinto muito. E lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos. Experimenta. Ela chiou. Ela enfiou a mão dentro da boca, que parecia escorregar pela sua garganta. Enfiou no punho lá dentro, ela puxou alguma coisa. De dentro dela saiu uma garrafa de vinho. Pingava com algo que estivera no seu estômago. Você vai gostar. Eu quase vomitei nessa hora. Márcia jogou a garrafa de vinho no chão de cimento, que se espatifou. A substância vermelha manchou o sangue com grandes coágulos vermelhos. Eu olhei para Márcia e agora ela estava totalmente vestida. Ela sorria para mim. Vai, lambe a sujeira. Lambe como uma cadelinha. E ela riu. Corri dela em direção aos fundos da casa. Eu consegui chegar à porta, as chaves em minhas mãos trêmulas. Eu tremia tanto. Eu finalmente consegui a porta e caí no chão da cozinha. Tranquei a porta imediatamente. É aqui que eu tô agora, trancado na minha casa. Eu posso ouvir Márcia lá fora. Os outros são com ela porque eu reconheço a voz de Nate, a de Alton junto dela. Acho que eu consigo ouvir até a voz dos meus pais. Todos estão falando para eu experimentar o vinho, que eu vou gostar. Às vezes eu ouço as taças se espatifando. Às vezes eu ouço gritos. Eu não sei o que tá acontecendo lá fora. Eu tô com medo demais pra olhar. Meu irmão mais velho tá falando comigo pelo buraco da fechadura. Ele tá pedindo pra eu experimentar o vinho. Ele gostou e ele disse que eu também vou gostar. Vocês pegaram a referência? Ela é muito pesada. Ela é bem pesada. Ela é bem gráfica também, mas o assunto que ela aborda eu acho que é tudo. Tipo, é difícil de pegar se você não presta atenção, mas eu vou dar um breve disclaimer, não vou entrar em muitos detalhes, mas se você se sentir à vontade, volta e escuta. Que daí você vai entender tudo de uma forma completamente diferente, de uma forma bizarra, de uma forma que, meu Deus, o cara tá tendo uma abstinência que não é de álcool. Tuspero, no caso, é um anagrama para estupro. E quando ele fala que ele não é alcoólatra, de fato, ele usa o alcoolismo para justificar o que ele fez com a Márcia. Que o que a Márcia fala no finalzinho
Ela fala isso. Você já provou pelo menos? Você vai gostar, eu prometo. Foi tudo que ele falou pra ela. Os hematomas que ela tinha na coxa, nos pulsos, eram hematomas que ele fez com ela. E ela tirando a garrafa da boca, tudo representa o estupro que ele fez com a Márcia. No comecinho da creepypasta tem o Nate falando que ele tem uma garrafa incrível ali. No caso, a garrafa é uma mulher. E ele fala que é o melhor vinho do mercado pra ele dar um pulinho na casa pra dividir uma garrafa. No caso, pros dois cometerem o ato com uma mulher. Tem a Autumn, que no caso eu acredito que a Autumn é a moça que ele tá tendo, tipo, a vontade de estuprar, talvez. E no final o irmão dele falando que ele aprovou e que ele também gostou. Chega de falar dessa creepypasta, é muito pesado, eu acho que foi o suficiente. Tem tudo que tá a Mandy falando que tem muito detalhe, tudo nessa creepypasta é um detalhe pequenininho, que faz muito sentido se você pensar, mas o fato de pessoas que cometem este crime, ela usa desculpas pra justificar o ato. E no caso ele começa a creepypasta justificando o ato dele com o álcool. Eu não sou um alcoólatra, eu sei que é isso que todos os alcoólatras dizem, mas juro, eu não sou. Creio que eu tenho apenas um probleminha com o álcool. Houve um incidente com uma garota que me fez meio que ficar sóbrio, literalmente e metaforicamente. Não foi a primeira vez que eu encontro com uma mulher que não tinha dado certo pra mim, mas esse fez com que eu questionasse o quanto eu estava bebendo. Então, tipo, é o álcool? Ou é um probleminha que tu tem aí, um distúrbio que você precisa tratar? E no caso ele matou a Márcia. Bom, bora pra última creepypasta e sinto lhe dizer... Ela é tão assustadora quanto, mas não entra neste medo real. É um medo sobrenatural, dá um alívio. Não sei se é tão leve, mas pelo menos não dá gatilho. É Skin Daddy, traduzindo Papai Pele, mas perde o encanto, né? Você falar Papai Pele ao invés de Skin Daddy. Foi postado pelo Goop King no fearfic.fandom. Ela é a maior de todas. Temos fotos. Deixa eu ver se eu deixei de postar uma foto pra vocês. Peu Luna não tem foto? Eu acho que tem uma sim. Deixa eu ver aqui no Google. Tem foto do Peu Luna. Tem duas, aliás. Desculpa, pessoal. Peu Luna passou sem fotos, mas tem foto sim. Você já ouviu falar do Skin Daddy? Pois eu já. Ele vive numa floresta atrás da minha casa. Às vezes ele aparece, mas não muito frequentemente. Não muitas pessoas ouviram falar dele. Na verdade, só eu. O Skin Daddy é muito legal e amigável. Às vezes ele aparece no meu quarto, ele gosta de conversar. Ele fala comigo toda a noite. Ele fala sobre tudo que eu gosto. Trens, dinossauros e naves espaciais. A voz dele é agradável e calma, não é assustadora. Mas eu sou o único que vê o Skin Daddy. Mamãe e papai dizem que não conseguem vê-lo, eles acham que é apenas o imaginário. Minha irmã Meg também não consegue vê-lo, mas eu sei que ele é real. Skin Daddy é muito alto. Ele me diz que é até mais alto que o papai. Eu acredito nele. Ele tem olhos brilhantes que facilitam vê-lo à noite. Ele é muito peludo como um grande animal de pelúcia. Parece que ele tem uma barba no rosto, mas ele chama isso de seu cabelo especial. Eu não sei o que significa, mas sou estranho. Hoje, meu papai estava muito doente. Ele continuava tossindo e vomitando no chão. Mamãe teve que levá-lo ao médico de estômago para fazer um check-up. Quando eles terminaram, mamãe me disse que papai teria que dormir no médico. Ela me disse para eu ficar positivo. Eu não consigo, eu tô muito assustado pelo papai. Meu amigo Skin Daddy conversou comigo aquela noite. Ele me disse que o papai ia ficar bem. Ele disse que ia ao consultório do médico aquela noite, depois que eu dormisse, e daria ao papai um remédio muito especial. Então eu me senti um pouco melhor. Hoje, quando a mamãe buscou a gente na creche, ela estava chorando. Ela disse que o papai não ia voltar para casa essa noite, nem na noite de amanhã. E eu perguntei a ela quando ele voltaria para casa. Ela olhou e começou a chorar e me abraçar. Agora eu tô ficando assustado.
Mamãe não quis falar a noite toda. Ela nem mesmo leu uma história para eu dormir. Mas o Skin Daddy leu. Ele é um bom contador de histórias. Quando ele terminou, ele me disse onde o papai estava. Ele me disse que estava em um lugar feliz. E eu perguntei onde era o lugar feliz. E ele apenas disse: boa noite. Agora eu tô ficando assustado. Quando a mamãe me acordou, ela disse que tinha más notícias. A Meg, a minha irmãzinha, tinha sumido. Mamãe estava chorando de novo, assim como quando o papai foi pro lugar feliz. Eu também estava chorando. A Meg era minha melhor amiga. Eu não sei para onde ela foi. Os policiais legais que a mamãe chamou também não sabiam. Eles disseram desculpa e foram embora depois de olhar pela casa. Aquela noite, o Skin Daddy me leu outra história para me acalmar. Eu perguntei para ele onde Meg estava e ele disse: ela tá em um lugar feliz com o seu papai. Eu perguntei de novo onde era o lugar feliz e ele me disse: você vai conhecer esse lugar você mesmo um dia muito em breve. – 23 de setembro de 1987. Não tenho certeza do que aconteceu há 1 hora, mas sei que algo aconteceu. Eu estava sentado na sala de estar da minha fazenda de 2 andares, e eu ouvi o que parecia ser um dos meus porcos gritando. Peguei minha lanterna e uma câmera, e corri pelas portas dos fundos em direção ao milharal. Vi um dos meus porcos mortos no chão, com a garganta cortada, e seus olhos estavam completamente brancos. Ouvi um grito horrível, e olhei para cima para ver 2 pequenas luzes brancas nas árvores, na linha da floresta ao longo do meu milharal. Consegui tirar uma foto quando abandonava o porco e corria para dentro. Ainda não verifiquei a foto, então eu não sei o que apareceu. 24 de setembro de 1987. Algo mais aconteceu quase 20 minutos atrás. Eu estava assistindo TV na sala, como ontem à noite, e ouvi um barulho da janela quebrando no andar de cima. Pensei que poderia ser um ladrão, então peguei um rifle de caça e corri para o andar de cima. Verifiquei todo o andar, mas não tinha vidro quebrado. Tinha uma impressão estranha na janela do sótão, quase como se alguém tivesse pressionado o rosto contra ela e deixado uma marca. Tentei limpar com água e sabão, mas não saiu. Eu estava prestes a fechá-la com tábuas quando eu olhei pela janela e vi que um dos fardos de feno estava em lugares diferentes de ontem. Eu vou tentar ignorar isso. 25 de setembro de 1987. Meu Deus, aconteceu de novo. Ah, o Bandit. Desculpa. Eu tô tentando evitar que minhas lágrimas manchem as páginas do meu diário. Eu tava consertando a minha TV, por algum motivo ela ficou estática. E, ó Deus, o meu cachorro Bandit começou a uivar e latir pra alguma coisa lá fora. Eu peguei meu rifle de caça de novo porque eu tava com medo de que aquela coisa da noite anterior tivesse voltado. Corri pela porta dos fundos e eu vi Bandit latindo pelo milharal. Ele então disparou pro campo, eu tentei segui-lo, mas eu o perdi. Enquanto voltava para dentro de casa, eu ouvi Bandit dar um grito de dor. Eu me virei e essa coisa estava parada a cerca de 20 metros de mim. Era alta, peluda e muito magra. Tinha uma barba e esses 2 grandes olhos brancos. Ela apenas ficou lá, me encarando. Eu corri para dentro de casa e tranquei a porta. 26 de setembro de 1987. Ele tá de volta. Eu tô olhando para a janela do meu quarto enquanto eu escrevo isso. O homem peludo tá em cima do meu celeiro. Como ele subiu lá, eu não sei. Ele tá andando de um lado pro outro em cima do meu celeiro de 30 pés de altura. Não consigo vê-lo, mas eu posso ver seus olhos brancos muito bem. Eu tô começando a entrar em pânico. Por que ele tá atrás de mim todas as noites? O que ele quer? Eu acho que eu vou encerrar por hoje, eu preciso dormir. Deus sabe que eu preciso. 27 de setembro de 1987. Eu tô começando a perder minha sanidade. E isso tem me incomodado o dia todo. Isso mesmo, a coisa agora parece durante o dia também. Quando eu acordei essa manhã, meus fardos de feno estavam em posições diferentes de novo. Ele matou algumas das minhas galinhas e outro dos meus porcos. Ainda não encontrei o Bandit. Eu tô prestes a chamar a polícia, mas eu duvido que isso vai adiantar alguma coisa. Eu não faço ideia do que eu vou fazer sobre isso. Eu tô ficando louco. Eu tô sentado no sótão às 23h30 enquanto eu escrevo isso, ainda tentando descobrir o que é essa marca de rosto na minha janela do sótão. Eu acho que eu vou ter que chamar algum pro... Ei, espera.
A marca acabou de piscar. Visões do Daddy. Eu vejo coisas todas as noites. Eu as vejo em meus sonhos e elas assombram meu subconsciente constantemente. São os mesmos tempos horríveis e belos. Elas me fazem pensar pensamentos sombrios sobre a minha família, minha vida e minha mente. Eu tô constantemente tremendo à noite. Eu odeio dormir, e eu oro todas as noites para que esses sonhos não ocorram, mas minhas orações nunca são atendidas. Os sonhos sempre começam da mesma maneira. Eu acordo em uma cabana escura e fria, tremendo e nu. Ao meu lado tem uma pilha de roupas manchadas de sangue. Eu as visto subconscientemente. A cabana tem uma única lâmpada pendurada no teto. Eu puxo a corda e acendo, como faço todas as vezes. Geralmente a cabana tá vazia. Dessa vez eu não tô sozinho. Tem um menino pequeno, encolhido no canto. Ele tá de frente pro canto, não consigo ver seu rosto. Eu o encaro por algum tempo, e depois de uma hora ele se vira e olha pra mim. Seu rosto está faltando, mas eu posso ver outro rosto no seu rosto vazio. O rosto me encara. Ele não tem boca ou nariz. Tem olhos brancos, sem pupilas, apenas branco. Os olhos penetram em minha mente como se tentassem ler a história da minha alma. Eu tento ler a dele em troca. Logo o menino desaparece conforme a luz se apaga de novo. Conforme ele desaparece, ele tenta falar. Nenhum som sai, mas eu leio seus lábios. Deixo-o entrar. Eu ouço um som de clique e percebo que a porta da cabana agora está destrancada. Eu abro lentamente a porta e vejo um abismo de árvores numa floresta enorme, coberta com um manto de neblina. Os corpos das árvores são tão espessos que bloqueiam toda a luz da lua de alcançar a terra. Seus galhos torcidos estendem-se sobre a minha direção como braços quebrados, mas por mais que tentem, eles não podem me machucar. No meio das árvores eu consigo ver algo que parece alguma coisa. Uma figura alta, peluda, negra, me observando com olhos brancos brilhantes, agindo como uma sombra grotesca. Eu continuo andando, tentando o máximo não olhar para ela. Embora eu faça o melhor para mantê-la fora de vista, ainda posso sentir que ela me segue de perto. Eu não ouço passos além dos meus, mas ainda sinto a presença me seguindo. Sinto os olhos brancos da coisa perfurando o fundo da minha mente. Minha mente está acelerada, com pensamentos de emoções sombrias e o rosto da coisa. Suor escorre pelo meu rosto, uma dor surda começa a tirar no meu peito, mas eu continuo andando. Posso sentir que a dor está sendo causada pela coisa que me segue. Eventualmente chega uma clareira. Um grupo de pedras pequenas no chão soletra 4 palavras. Eu amo você, papai. Eu fico olhando para a mensagem com pensamentos sobre o meu falecido pai invadindo a minha mente. As pedras se rearranjam. Me deixa entrar. De repente, um brilho de branco chama minha atenção. Vejo que não é um dos olhos da coisa. É um pedaço de papel, preso a uma árvore. Eu me aproximo e examino. É um desenho de giz de cera do menino sem rosto, de mãos dadas com a coisa alta. Parece que a criança pequena desenhou. O desenho tem um nome escrito no canto inferior direito. O meu nome. Tem algo escrito em cada figura. A palavra eu está escrita acima do menino sem rosto. E a palavra papai está escrito acima da coisa alta. Eu encaro o desenho por vários minutos. Então ouço um som, uma voz sussurrante. É difícil entender, mas finalmente eu ouço dizer: me deixe entrar, me deixe entrar. Eu me viro e a vejo. Ela está diante de mim. É alta, escura e coberta de pelos sombrios, com olhos brancos brilhantes. Ele me diz: me deixe entrar. Eu fico parado, encarando ele. Eu tento falar, mas a minha mente não quer que minha boca se abra. Eventualmente eu consigo abrir. Eu amo você, papai. Eu começo a andar em direção a ele, lentamente, mas com firmeza, caminhando para os seus braços acolhedores. Eu finalmente deixei ele entrar. A coisa do outro lado da rua. É difícil para mim pensar claramente. Eu tenho medo de sair de casa por causa da coisa lá fora. Ela está constantemente observando cada movimento meu, e eu não sei o que fazer com ela. Eu sou um historiador, ou pelo menos eu era. Eu vivo com a minha namorada Christy em um pequeno bairro suburbano de Minnesota. Estávamos namorando há 2 anos e estava planejando fazer uma grande pergunta para o nosso segundo aniversário. Ela acabou de se mudar para minha casa e eu estava ajudando ela a desempacotar as coisas. De repente ela se aproximou de mim carregando uma pequena caixa. Ela apertou um botão nela e ela se abriu, revelando uma pequena bailarina giratória.
Havia uma casa abandonada do outro lado da rua, e ela disse que comprou a caixinha de música em um leilão de coisas que o dono anterior da velha casa deixou para trás. Agora, mais uma vez, eu sou historiador local e fiz umas pesquisas sobre aquela casa. Foi construído no final de 1800. Pertenceu à mesma família por várias gerações. O cara que originalmente morava lá construiu a casa para sua esposa depois que eles se casaram, e ele lhe deu a caixinha de música como presente de casamento. A proprietária mais recente, uma senhora idosa chamada Senhora Camila, faleceu recentemente uma semana antes da minha namorada se mudar, deixando a casa sem dono. Minha namorada achou a caixa de música absolutamente linda, então teve que comprá-la. Eu queria que ela fosse feliz, então deixei ela colocar na minha lareira. Ela continuou falando sobre como a bailarina de porcelana na caixa de música se parecia com ela, alegando que foi feito para ela. Finalmente, a acomodamos e decidimos sair para jantar com uma pequena celebração. Aquela noite foi incrível, nada poderia estragá-la. Quando voltamos para casa, eu fiquei chocado. Parecia que a casa tinha sido revirada. Estava tudo em desordem. Cadeiras haviam sido viradas e um vaso quebrado estava em pedaços no chão. Então algo estranho me atingiu. A única coisa que não foi tocada foi aquela caixinha de música. Ainda mais estranho, a caixa estava aberta e estava tocando. Nós a deixamos fechadas antes de sair. Então alguém teve que tê-la aberta. Fechamos ela antes de terminar a música, já que estava começando a me irritar. Fui procurar mais sinais de danos quando Chris ligava para a polícia para relatar o arrombamento. Quando eu entrei na cozinha, eu vi um pedaço de papel branco. Peguei e li. Assobia uma cançãozinha alegre. Fiquei meio confuso e assustado ao mesmo tempo. Desci e a polícia já havia chegado. Eles estavam fazendo uma lista de tudo que havia sido danificado. Toquei no ombro de um policial e mostrei a nota. E para minha surpresa, ele achou que era uma piada. Isso é algum tipo de pegadinha? Ele disse, e assegurei que não tinha intenção de desrespeito. Ele me olhou com um olhar severo e disse, vamos embora, homens. E eles foram embora pensando que éramos brincalhões. E isso estava se tornando uma noite horrível. Aquela noite, Chris e eu estávamos deitados na cama. De algum modo, ela dormia profundamente e eu sentia inveja dela. Eu não consegui dormir nem um pouco por mais que eu tentasse. Os únicos sons eram os roncos dela e o canto dos grilos à noite. Fiquei ali deitado por horas. De repente, algo chamou minha atenção. Algo na janela. Saí da cama sonolento e caminhei até a janela. Não tinha nada do que eu estava olhando. Eu olhava em direções à janela da velha casa do outro lado da rua. 2 luzes brancas brilhavam de volta para mim na janela superior. Não sabia o que diabos eram, mas parecia estar olhando diretamente para mim. Fiquei olhando para ela por uns bons 20 minutos e elas nunca se moveram ou desapareceram. Foram uns 20 minutos antes de eu perceber algo mais. A caixa de música estava tocando. Era quase como uma música de fundo enquanto aquilo e eu tínhamos nosso duelo de olhares. De repente houve um flash preto à distância, as cortinas da janela envolveram aquilo, ocultando-o de vista. Saí do meu transe e sacudi Chris várias vezes. Ela acordou com o cabelo na cara e olhou para mim. O que tem de errado? Eu acho que tem alguma coisa na velha casa da Carmila, eu respondi. Eu vou lá ver o que é. Toma cuidado, ela disse sonolenta. E ela voltou a dormir imediatamente. Coloquei um jeans e desci sorrateiramente. Calcei meu tênis e saí pela porta. A noite estava quieta, praticamente em silêncio. Me aproximei lentamente da porta da frente da casa desgastada. Olhei para a janela superior onde a coisa estava, mas ela não estava lá. Tentei abrir a porta e, sem surpresa, estava trancada. Não havia nada que eu pudesse fazer para entrar, já que o arrombamento não estava na minha lista de coisas a fazer. Eu estava começando a voltar para casa quando um grito cortou a noite. Era Christie. Corri de volta pela rua, assumindo que ela tinha caído e se machucado. Entrei em casa às pressas e vi os móveis tinham sido revirados de novo. No entanto, dessa vez, os móveis pareciam como se tivessem sido parcialmente comidos. Ouvi algo no banheiro sendo derrubado, como se alguém estivesse revirando o quarto. Corri para dentro e tudo parecia bem. O espelho tinha embaçado, mas era só isso. Então me atingiu. Enquanto olhava para o bocal do chuveiro de aço, uma mensagem começou a se formar no embaçado do espelho. Me virei rapidamente, mas não tinha nada e nenhuma mensagem. Eu olhei em volta para o bocal do chuveiro enquanto mensagens se manifestavam apenas no metal do bocal. Assobia uma cançãozinha alegre. A mesma mensagem de antes, e naquele momento todas as luzes se apagaram. A caixa de música começou a tocar sozinha.
Eu olhei para fora do banheiro, mas tudo que eu podia ver era o luar refletindo na superfície de porcelana da caixa de música enquanto tocava. Mas algo mais. Aqueles mesmos 2 olhos brancos olhavam de volta para mim. Eles estavam bem ao lado da caixa de música. Eu ouvi outro grito vindo de cima. Estava desesperado para correr e ajudar Chris, mas aquela coisa estava só me encarando. Eu finalmente me libertei dos seus olhos e corri a escada acima. Ela não parecia me seguir. Eu vi Chris no chão, deitado em um tapete ensopado de sangue. Ela estava de costas, com as pernas esticadas e os braços dobrados em seu lado. Segurei em meus braços enquanto ela começava a engasgar com o próprio sangue. Eu olhei para cima apenas para ver aquela coisa me encarando. Era alta e coberta de pelos, mas a única coisa que eu me lembro claramente são aqueles olhos brilhantes, apenas me perfurando. Christian começava a ofegar por ar, e aquela coisa continuava me encarando sem se mover. Eu tinha ignorado isso desde o início, mas então percebi que a caixa de música ainda estava tocando, se aproximando no final da canção. O tempo parecia desacelerar, enquanto o ser e eu tínhamos o nosso duelo de olhares. O final da canção estava ficando cada vez mais próximo, então, de repente, aconteceu. O fim da canção. Tudo que eu me lembro sobre o fim da canção é ouvir uma caixa de música tocar as palavras "Assobie", uma cançãozinha alegre. Naquele momento, as luzes se acenderam. A criatura tinha desaparecido e Chris também. Aterrorizado, corri a escada abaixo e notei uma coisa. A caixa de música não estava mais lá. Agora estava no chão, e a dançarina estava em uma posição diferente. Ela estava deitada de costas, com as pernas esticadas e os braços dobrados de lado. Então algo mais chamou minha atenção. Outra caixa de música estava ao lado da primeira. Eu olhei para a dançarina nessa nova e fiquei aterrorizado. A dançarina era um homem, com uma semelhança assustadora comigo, deitado em uma posição completamente diferente. Essa tem um medo bem diferente, né, da última. Mas dá um medinho, né, do homem bizarro. Pessoal, tirem suas conclusões sobre o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham ficado aterrorizados. E o principal de tudo, eu espero que vocês coloquem a mão na consciência e pensem um pouquinho. Voltando ao mercado de carne, a caixinha de perguntas vai estar aberta para você dizer qual parte do teu corpo tu iria vender em troca de algum acordo. Mas se quiser deixar algum outro recadinho, fiquem à vontade. Adoro quando vocês mandam recadinhos. Compartilhe o episódio, divulga para todo mundo. Se você quiser participar dessas gravações, igual tem os ouvintes estão aqui comentando, falando que essa última foi muito gostosinha, né? Uma historinha para dormir, abraçado no travesseiro, escutando de olhos fechados, relaxante. É só acessar apoia.se/Terror na Esquina e se juntar a nós nessa seita maluca que nós somos. Dito isso, cuidado nas esquinas. Tchau!